Lindinhos, eu continuo descrevendo as várias vegetações que existem no planeta, né? Estou saindo do Equador em direção aos polos, bem em cima da linha do Equador, florestas tropicais, nas regiões tropicais, campos, como por exemplo lá, savanas, tipo lá, Cerrado e Caatinga, e agora, bem em cima dos trópicos, a maioria dos desertos do planeta. Desertos, na moçada, caracterizados pela ausência ou quase ausência de vegetação, não tem plantas ou quase não temos plantas, sendo que, como eu estava comentando agora há pouco, não vou dizer todos, mas a maioria dos desertos localizados exatamente sobre os trópicos. Sobre o Trópico de Câncer no hemisfério norte, sobre o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Devido, moçada, ao regime de ventos do planeta, você tem que os ventos saem dos trópicos para o Equador, então eles pegam as nuvens de chuva, a umidade dos trópicos e jogam em cima da linha do Equador. E é por isso que bem em cima da linha do Equador, você concentra o vento que vem dos trópicos, concentra as nuvens de chuva e chove pra caramba em cima da linha do Equador. Daí você tem florestas tropicais. Mas em cima dos trópicos, já que o vento está levando a umidade, as nuvens de chuva para longe, em cima dos trópicos mesmo, você tem pouquíssima chuva. Daí, ambientes onde você tem, de modo geral, grande luminosidade, as temperaturas podem ser altas ou baixas, porque você pode ter desertos de grande altitude, mas o que importa é uma pequeníssima pluviosidade, inferior a 125 milímetros de chuva por ano. Tanto é que o principal fator limitante à vida nos desertos, claro, que vai ser a pequena disponibilidade de água, a baixíssima disponibilidade de água. Lembrem, por favor, que a Antártida ela é considerada um deserto. Eu sei, a Antártida não está na região de trópicos, né? Mas na Antártida você tem ausência de vegetação. O que acontece lá é um pouquinho diferente, temperaturas baixas demais, né? No verão tem muita luz, no inverno tem pouca, mas as temperaturas são muito baixas, de maneira que a água está congelada. E aquela história, água congelada e porra nenhuma, é a mesma coisa para a planta. A planta só pode utilizar água líquida. Água congelada, a planta não absorve, o fenômeno de seca fisiológica. De maneira que mesmo na Antártida, você tem uma baixa disponibilidade de água. De qualquer maneira, com pouca água, gente, você vai ter uma pequena atividade de fotossíntese. Com uma pequena atividade de fotossíntese, uma pequeníssima biodiversidade, uma pequeníssima variedade de espécies, pouquíssimas espécies capazes de sobreviver nas condições duras do deserto e uma baixíssima densidade de vegetação. Aliás, né, quando você fala que um lugar é deserto, você já está dizendo que o ambiente não tem ninguém por lá, né? Então a densidade baixíssima de vegetação, pouquíssimos indivíduos por unidade de área. Inclusive, essa baixa biodiversidade, basicamente, uma vegetação xeromórfica, né? Uma vegetação xerófita, né? Aqui na parada. Uma vegetação adaptada à seca. Em vários aspectos, lembra o que acontece na Caatinga. Só que, gente, a Caatinga, até que tem uma biodiversidade razoavelmente alta, tanto pega, por exemplo, aqui nas regiões de deserto, a biodiversidade muito, muito baixa na Caatinga, uma biodiversidade bem mais alta que no deserto. No deserto, uma densidade populacional muito, muito baixa. Na Caatinga, bem mais do que isso. Então a Caatinga está longe de ser um deserto. A Caatinga, ela é muito mais rica em biodiversidade. Ela tem uma densidade de vegetação muito maior que no deserto, né? A disponibilidade de água na Caatinga é maior que no deserto. Falta, numa boa parte do ano, água, falta. Mas ainda é bem melhor do que no deserto. No deserto, né, bem dizer, durante o ano inteiro, você vai ter praticamente zero de água, né? Então, as poucas vegetações que conseguem sobreviver adaptadas à seca, com um nítido predomínio de cactáceas, né? De cactos. Comentando lá que os cactos, eles apresentam vários truques para poder se adaptar
a falta de água, né? Folhas modificadas em espinhos, para poder diminuir a superfície de perda de água por transpiração. O lado ruim é que quando a folha vira espinho, diminui a perda de água por transpiração, mas diminui a superfície por fotossíntese, a superfície para a fotossíntese. No que diminui a superfície para fazer fotossíntese, o caule cladódio, um caule que ele é suculento, parênquima aquífero desenvolvido, bastante água para armazenar, um caule que ele é verde, né? Já que o espinho tem uma pequena superfície para fotossíntese, o caule clorofilado verde assume o papel de fotossíntese. Gente, um metabolismo CAM. Ao contrário das outras plantas, que abrem os estômatos de dia e fecham os estômatos de noite, o cacto fecha os estômatos de dia para exatamente não perder água por transpiração, também não ganha, né, gás carbônico para fazer fotossíntese durante o dia, então ele abre o estômago só de noite, né? No que abre o estômago de noite, perde pouca água, porque a temperatura é mais amena, a evaporação é menor, e absorve o CO2 para fotossíntese. Só não dá para fazer fotossíntese à noite, porque não tem luz, né? Então o CO2 é transformado em ácido málico, o CO2 ele é armazenado durante a noite, e de dia o ácido málico é transformado em CO2 para fazer fotossíntese, mesmo de estômago fechado. Mesmo com o estômago fechado, mesmo não conseguindo absorver gás carbônico da atmosfera, eu vou pegar o ácido málico que eu produzi a partir do gás carbônico que eu captei à noite, vou transformar o ácido málico em CO2 durante o dia para fazer fotossíntese durante o dia, mesmo com o estômago fechado. A grande vantagem de você manter o estômago fechado durante o dia, perde-se pouquíssima água, de maneira que as poucas plantas de deserto, um nítido predomínio de cactos e plantas com características semelhantes, né, às outras plantas de caatinga. Raízes longas, folhas pequenas para diminuir a perda de água, muita cera, né, muita cutícula espessa para poder exatamente evitar as perdas de água e daí por diante. Nós temos, gente, outro detalhe importante no deserto, a existência lá de animais adaptados a perder pouquíssima água. Nesses animais adaptados a perder pouca água, truques como, por exemplo, hábitos noturnos, só sai de noite, né? Porque nesse caso, de noite, as temperaturas são mais amenas e com isso a taxa de evaporação é menor, para você, nesse caso lá, perder menos água. Você vai ter lá poucas glândulas sudoríparas, para exatamente evitar as perdas de água. Você tem uma urina concentrada, ou seja, uma urina com pouca água e muito sal para poder eliminar o máximo de sal possível com menos água, para poder evitar a desidratação, e aí vai. E no caso lá de alguns desertos quentes do planeta, muitas vezes você vai ter uma grande amplitude térmica, uma grande variação da temperatura do dia para a noite. Agora faz sentido, né? Uma vez que você tem lá poucas plantas, pouca vegetação, você vai ter uma pequena umidade do ar, e essa pequena umidade do ar, ela simplesmente dificulta a retenção de calor. Ela não retém calor. Lembrando lá que a água é um importante gás de efeito estufa. Uma vez que ela não retém, uma vez que ela não segura calor, o resultado automaticamente que o calor produzido durante o dia não é retido durante a noite, de modo, moçada, que você vai ter, como eu estava comentando, uma grande amplitude térmica diária, ou seja, uma grande variação de temperatura ao longo de um dia, né? O calor fabricado durante o dia não é retido durante a noite, então, de modo geral, dias muito quentes, de modo geral, noites muito frias, né? Característica lá clássica de desertos. Onde é que nós encontramos desertos por aí, mundo afora? Ora, pega por exemplo, no hemisfério sul,
Em cima do Trópico de Capricórnio, você vai ter lá o deserto de Atacama, no Chile. Simplesmente o lugar mais seco do planeta. O deserto de Kalahari, ali na África, pegando lá a África do Sul, pegando lá a Namíbia. Você pega lá o Outback, o deserto australiano. Cara, pegue um mapa, pegue a linha lá do Trópico de Capricórnio e vai passeando. Você vai cruzar vários desertos. Você tem lá no hemisfério norte, no Trópico de Câncer, nesse caso lá, desertos como, por exemplo, o Vale da Morte, nos Estados Unidos, lá no México, o deserto do Saara, lá na África, o deserto da Arábia, lá no Oriente Médio, o deserto de Gobi, lá na Ásia, ou seja, passei também pelo Trópico de Capricórnio, que você vai encontrar vários e vários desertos. A maioria dos desertos do planeta localizados sobre os trópicos. E lembrando, por favor, que a Antártida ela é considerada uma região de deserto. Só que, claro, um deserto bem peculiar, um deserto extremamente frio, extremamente gelado. Então o problema lá é outro, né? O problema lá não é nem falta de chuva, não. Né? O problema lá, as baixíssimas temperaturas, fazendo com que a água seja congelada, fazendo com que você tenha uma baixa disponibilidade de água.